que o Sindibel tem a perspectiva em relação a esse tema tão importante que é a questão previdenciária aqui na cidade. A palavra, Israel. 10 minutos, pode ser, Israel? Eu te falo, pode ser? Controla o tempo aí então, Gilson. Tá bom, obrigado, Israel, pela presença. Primeiro que a comunicação, a assessoria nossa de comunicação aqui do Sindibel, apesar que a Câmara está inviabilizando que os servidores possam acompanhar essa audiência pública, que deveria ser pública, a comunicação nossa, ela está transmitindo a partir deste momento toda essa audiência no Facebook do Sindibel. Então, os nossos servidores terão acesso a essa discussão que vai ser feita. Pois bem, cumprimentar a todos que estão participando e vou já objetivamente. Quando veio a reforma da Previdência, nós fomos contra esse projeto que tenta resolver os problemas do país só em cima do sacrifício dos trabalhadores. Mas a reforma da Previdência foi utilizada no discurso para vendê-la que quem ganhava menos pagaria menos e quem ganhava mais pagaria mais. Esse foi o discurso amplamente vendido quando foi votada a reforma da Previdência. Aqui em Belo Horizonte, estranhamente, a proposta que o governo municipal manda para a Câmara vai ao contrário disso. Recording is on. A proposta da Prefeitura, ela coloca quem ganha menos para pagar mais e quem ganha mais para pagar menos. O Sindibel, nós encaminhamos a todos os vereadores e ao vereador Pedro Patrus em particular, duas propostas de emenda neste projeto. Uma das propostas é referente à contrapartida da Prefeitura. Porque ao mesmo tempo que a Prefeitura de Belo Horizonte está querendo aumentar a contribuição dos servidores, hoje é 11% o servidor e 22% a Prefeitura. No projeto que foi encaminhado, ela aumenta dos servidores para 14%, mas ela não aumenta a contrapartida do patrão, do executivo. Então nós temos uma emenda para que o que o servidor pagar seja pago em dobro, como é atualmente pela Prefeitura. A outra emenda do Sindibel, ela trata a respeito de uma fórmula diferente de ser 14% linear para todo mundo, que, como a gente diz, beneficia quem ganha os maiores salários. A nossa proposta é que ela seja alíquota progressiva. Na alíquota progressiva, vou dar um exemplo aqui, né, um trabalhador, que é a maioria dos servidores da Prefeitura, que ganha R$3.000, né, com 14%, ele vai pagar R$420 só de Previdência. Na proposta que o Sindibel apresenta, se for alíquota progressiva, ao invés de ser 420, vai ser R$281. E essa possibilidade da alíquota progressiva, inclusive, ela está prevista na própria reforma da Previdência. E aí, é algo até estranho. Eu jamais imaginei que aconteceria essa situação. O governo Bolsonaro, que é um governo contra o trabalhador, neoliberal, o senhor Paulo Guedes, que só defende empresa, na reforma geral, foi adotado a alíquota progressiva. Vários estados que já fizeram essa adequação à reforma, Maranhão vai de 7,5% a 22%, Piauí de 11% a 14%, São Paulo 11% a 16%. Ou seja, a legislação previdenciária, essa nova da reforma, ela, se não tiver déficit no fundo previdenciário, permite, inclusive, que as alíquotas do município sejam menores do que as praticadas no governo federal. E qual é a situação, Gilson, Pedro, do RPPS aqui em Belo Horizonte? Duas questões. Primeiro, a partir de 2011, quem entrou depois de 2011 está no BHPrev. O BHPrev hoje tem mais de 1 bilhão aplicado. Nos últimos 3 anos, teve mais de 145% de aumento, porque esse dinheiro foi aplicado no mercado financeiro.
Então ele não é deficitário, o BHPrev. Quem entrou antes de 2011 está no FUFIM. Só que o FUFIM também, a prefeitura não pode alegar déficit. Por quê? Antes de 2011, todo o gerenciamento do dinheiro arrecadado, da contribuição previdenciária, era feita pelo município. O trabalhador não tinha participação na fiscalização do investimento deste dinheiro arrecadado. E mais do que isso, como o sistema da prefeitura foi partir os fundos, ou seja, qualquer servidor que entra na prefeitura hoje, no concurso público, ele entra no BHPrev. Então, evidentemente, qual que é a lógica da Previdência? Qual que sempre utilizada? A solidariedade. Ou seja, quem entra no mercado, quem entra no serviço público, ele trabalha, desconta e está bancando a aposentadoria daqueles que já aposentaram. Se o fundo, a partir de 2011, quem entra no outro sistema, evidentemente que aqueles trabalhadores que entraram antes de 2011, na medida que vão aposentando, a tendência é cada vez a arrecadação de quem está na ativa é menor. E a lei aprovada aqui na Câmara de Belo Horizonte, ela estabeleceu que é o Tesouro que tem que bancar. E tem aí mais um detalhe. Belo Horizonte gasta com ativo e aposentado 43% da arrecadação. Está muito longe da lei de responsabilidade fiscal. Não se equipara à situação do Estado de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul ou de outros entes que gasta mais com a Previdência. Mais do que isso, 43% do gasto com a folha, isso é dado do ano passado, dezembro. Só que nos últimos 6 anos nós tivemos uma crise econômica. Mesmo com a crise econômica, nos últimos 6 anos, o gasto com a Previdência em Belo Horizonte não ultrapassou 43%. Então, a desculpa deste momento agora, do coronavírus, dessa pandemia, que em todo o mundo vai ter déficit, vai ter queda de arrecadação, isso é algo que ele é transitório. Quando a gente fala em previdência, nós estamos falando em algo que é a longo prazo. Se esse ano, se nesses próximos meses tiver uma queda de arrecadação, isso nos meses, no ano seguinte, isso vai ser recuperado. Então, o que o Gleison, secretário da Previdência, o que a Prefeitura está fazendo neste momento é aproveitar da pandemia para tentar passar um projeto que é injusto, porque ele cobra menos de quem ganha mais e cobra mais do que ganha menos, sufocando mais os servidores da Prefeitura de Belo Horizonte. Um projeto que não foi discutido, o governo não discutiu com os sindicatos, não discutiu com os servidores, que está sendo votado na Câmara Municipal, sem a participação, sem o debate com nenhum servidor. E aí eu faço aqui, né, um alerta a todos os vereadores. A posição do Sindibel, e nós estamos falando aqui de 50 mil servidores, mais as suas famílias, mais de 100 mil eleitores deste município. A posição do Sindibel, ela não vai ser uma posição nas eleições, uma posição partidária. Nós não vamos orientar, não vamos nos posicionar do ponto de vista do clichê político de direita, esquerda, centro. A posição do Sindibel é: qual é o vereador que fez a opção, em primeiro lugar, pelo CNPJ da Prefeitura e, em segundo lugar, pelo CPF do servidor. Se a Câmara Municipal votar essa alíquota de 14%, desnecessária, se ela votar essa alíquota, aquele vereador que votar a alíquota de 14%, nós vamos registrar o nome dele e nós vamos fazer campanha contra. E isso não é uma questão ideológica de esquerda e direita, é uma questão de posicionamento político que o presidente do Sindibel coloca aqui claramente. Então, e aí eu queria aqui, inclusive, fazer um chamado à presidente da Câmara, né, que é um absurdo se esse projeto for votado dessa forma, sem um amplo debate com os servidores. Quero fazer aqui também um chamado aqui ao líder de governo, Léo Burguês. Uma das principais áreas que vai ser prejudicada serão os assistentes
administrativos, que teve a nomenclatura alterada agora para agente executivo. A maioria ganha na faixa de R$3.000 por mês. Vão pagar mais do que paga o pessoal que ganha os altos salários da prefeitura. Então, o chamado do Sindibel aqui, para concluir, né, é um tempo curto para a gente colocar todas as questões, mas do ponto de vista legal, a Câmara Municipal pode fazer a opção pela alíquota progressiva. É mais justo desta forma. E, por último, acabou de ser sancionado hoje o projeto, lá em Brasília, mais um absurdo, aproveitando a pandemia, que congela o salário dos servidores até o final do ano que vem. Que congela o tempo para progressão, que congela o tempo para quinquênio. Né? É uma maldade. Um trabalhador que esteja faltando 5 dias para poder adquirir o direito ao quinquênio, ele não vai receber o quinquênio semana que vem, porque estaria congelado o tempo e ele só receberia em 2022. Então a situação de Belo Horizonte, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista previdenciário, não justificaria aumentar 1 centavo na previdência de ninguém. Mas se tiver que fazer alguma alteração, que a Câmara Municipal de Belo Horizonte não traia os servidores, que a Câmara Municipal de Belo Horizonte faça a opção por uma fórmula que ela é menos injusta, que seriam as alíquotas progressivas. A gente para por aqui, né? Mas a gente está acompanhando o que está sendo feito nessa casa e nós vamos cobrar de cada vereador o que for votado sobre esse projeto. Obrigado, presidente Israel. Queria dizer da importância, Israel, dessa transmissão pelo sindicato, pelo Sindibel. Eu acho que todos os sindicatos deveriam fazer. Eu também estou transmitindo que, ao vir, continuo indignado aqui com a posição do diretor da casa. Também está no meu Facebook, então estou à disposição de todos que querem acompanhar, mas os sindicatos podem fazer a filmagem e colocar diretamente no Facebook, no Instagram e fazer a divulgação e depois, inclusive, registrar esse debate aqui na Câmara, tá certo? Eu queria passar para o representante dos Sindados. Quem é o representante dos Sindados que vai falar pela entidade? Sindados, está presente? Está presente, Gildácio. Pois não, Gildácio, 10 minutos, com 2 eu informo. Muito obrigado pela presença. Com a palavra, o senhor Gildácio, com licença. Bem, em primeiro lugar, dar os parabéns para a exposição e a indignação do Israel, porque ele abordou muito bem, colocando toda a questão do saco de maldades, ou como disse o vereador antes, do vereador Gilson Reis, inimigos que tratam os trabalhadores como inimigos, dizendo eu botei a granada no bolso deles. E o que nós vemos aí no Brasil hoje é esse mesmo, e tratar o poder, o Estado, como seu todo, federal, estadual e municipal, enquanto tem 1 trilhões para os bancos, o próprio ministro diz que não vai gastar dinheiro com CNPJ pequenininho, isso é, com pequena e média empresa, porque vai perder dinheiro. Ele tem dinheiro para os banqueiros. Da mesma forma, os trabalhadores vão sendo desrespeitados e agredidos. Nós estamos vivendo uma temporada no Brasil em que estão querendo tirar todos os direitos trabalhistas conquistados durante todo o século XX. Se nós considerarmos que a escravidão no Brasil acabou em 1888, apenas com a greve de 1917 foram conquistados os primeiros direitos trabalhistas, com a grande greve geral de São Paulo e Rio.
e agora, e durante o século XX, foram sendo conquistados um por um dos direitos. E agora querem, nessa avalanche nazi-fascista, retirar todos os direitos. Nós estamos vivendo um período de obscurantismo que coloca a questão de retirar o direito dos trabalhadores, de reduzir o salário dos trabalhadores. Agora nós escutamos autoridades dizer que é até bom morrer gente velha, porque vai melhorar a situação da Previdência. O Israel deve estar lembrado que há quase 20 anos atrás, o ex-prefeito Sérgio Castro determinou que fizesse o levantamento da dívida da prefeitura com a Previdência Municipal, que naquela época já ultrapassava 700 milhões de reais. Estávamos discutindo com ele para solucionar isso aí a médio prazo, quando ele ficou doente e foi afastado. E nós temos que pegar agora, então, essa questão veio à tona porque, para a administração direta, tem que mandar um projeto para a Câmara. Nós queremos aqui ficar registrar que nas vésperas do início do isolamento, a diretoria da Prodabel soltou um comunicado que a partir do próximo mês, os trabalhadores passariam a pagar 14%. Segundo o comunicado da Prefeitura, e inclusive o seguinte, exatamente, olha a situação, na véspera do isolamento, eles não vão ter tempo de reagir, eu faço uma redução salarial, porque salário, para mim, é salário líquido. Não adianta, como eu já fiz brincadeira em assembleia da Prodabel, dizendo, não adianta eu dizer que o trabalhador fulano de tal está ganhando 50 mil por mês, se ele tiver 49 mil de desconto, o salário dele é 1.000. Então, esse é um absurdo, todas essas leis federais, e nós sentimos muito, porque, inclusive, em material do próprio sindicato, a gente fez elogio, nós fizemos um elogio ao prefeito Calil, pela forma que ele vinha conduzindo o enfrentamento da questão do coronavírus, da Covid, e ele se somar a essa política neoliberal, ultraliberal, de agressão aos trabalhadores, no momento, inclusive, aproveitando, como disse o outro bandido lá na reunião do Ministério, vão passar a boiada toda, enquanto o povo, os trabalhadores estão preocupados, estão loucos aí. O enfrentamento já são 25 mil brasileiros mortos, que seguramente é muito mais do que isso. Além de enfrentar a morte, a ameaça do coronavírus, os trabalhadores no dia a dia no Brasil estão vivendo com a agressão ao seu direito e agressão direta a seu salário. Porque o que nós temos agora não é aquele negócio de você vai perder lá para frente, não. É a partir do mês que vem, você vai ter uma redução salarial. Num dos países que, dependendo dos órgãos internacionais, falam que é um dos 2 ou um dos 3 países mais desiguais do mundo. Então a gente quer deixar bem claro aqui, primeiro, a nossa solidariedade, a nossa unidade com todos os trabalhadores da administração direta e comunicar que os trabalhadores da Prodabel, a administração indireta, que tem sido elogiada, a Prodabel tem sido elogiada, porque quem está garantindo o funcionamento da prefeitura é a estrutura
de informática, temos ouvido da direção da empresa que o senhor prefeito elogiou o desempenho da Prodabel, mas é bom saber que na véspera do isolamento, a prefeitura determinou uma redução de 3% do salário dos trabalhadores da Prodabel. E agora quer estender isso para todo o município. No momento que nós estamos discutindo no mundo todo a importância do Estado para fazer frente à crise, não é apenas ao coronavírus, vai se desmontando esse discurso perverso e desonesto do senhor Guedes e de toda a quadrilha de banqueiros que se apossou do Brasil. Os trabalhadores têm que conviver com o aviso de que a partir desse mês você vai ter uma redução salarial. E eu espero que cada vereador dessa Câmara rejeite isso aí, porque, como disse Israel, é obrigação de todas as entidades, associações e entidades sindicais denunciar de forma bem clara quem for cúmplice e conivente com esse assalto aos trabalhadores. Já que nós temos um bandido que diz numa reunião ministerial que ele trata o trabalhador como inimigo, em que eu jogo a granada no bolso dele. O Brasil está vivendo a época do obscurantismo, de gente de uma elite canalha, uma elite do atraso, que tem saudade da escravidão e da semi-escravidão. E podemos colocar, eu acho que é agora, a gente reforçar nossa unidade na luta contra essa postura de agressão aos trabalhadores e agressão a todos os cidadãos de Belo Horizonte. Porque se dependesse dessas pessoas, não existiria saúde pública, não existiria SUS, não existiria apoio ao trabalhador, não existiria apoio das comunidades, das vilas, das favelas, que estão aí mesmo fazendo fila, se arriscando a morrer, a receber os R$600. E enquanto empregado público, colocamos aqui em nome dos Sindados a importância da unidade de todos os trabalhadores na luta contra essa agressão que é realizada. Muito obrigado. Obrigado, Ginásio, representante dos Sindados. Vou passar a palavra agora para a representante do Sindirrede, parece que é a Vanessa Portugal que está na sala. É isso, Vanessa? Com a palavra, Vanessa Portugal, 10 minutos, com 1 minuto eu aviso. Obrigado pela presença, Vanessa. Liga o seu microfone, está desligado. Isso não escutando a gente não, tá? É? Isso aí. Nem o vídeo Alô? também. Eu desliguei o vídeo. Agora é a Vanessa Portugal. Vanessa, seu microfone continua desligado. Ah, não, Vanessa, até eu sou professor, eu pego as manhas mais rápido aqui com o Thiago. Você ensinou ali, eu já aprendi, ué. Ela tá apanhando ali. Tá apanhando, ué. A gente tem que ter humildade para saber que tem coisa que a gente não domina. Vanessa, só um minutinho, porque não está chegando para mim o som. Você vai para mim fazer Tem um que ter alguém favor? para ensinar. Depois eu vou colocar a câmera lá, vou ficar calado nesse trem. Eu vou começar. Aliás. Só um minutinho, Vanessa pediu que a pessoa técnica A gente vai ter que se adaptar mesmo. Vanessa. Vamos colocar uma televisão grande no auditório. Sim. Nossa, ele é ótimo. Entendeu? Só um minutinho, Vanessa, só... Fazer um grande auditório. E eu vou colocar também lá em casa. E o computador da Vanessa. Aí, muitas coisas, eu não vim aqui, vou fazer lá de casa, entendeu? Posso fazer até reunião com a pessoa, senta a pessoa ali na mesa. Nossa, e eu tô querendo deixar a comunicação cada vez mais digital. Tem que Sempre usar. que for divulgar qualquer coisa, a gente divulga áudio, vídeo, foto, tudo junto assim, sabe? Um Tem que negócio. usar. Eu tenho um massagista, eu faço por causa da questão de exercício físico. Eu faço Gilson, uma tá vez me por semana. ouvindo?
Você está ouvindo, eu estou ouvindo a Vanessa. Então, Segunda-feira eu fui lá fazer minha massagem. ela vai Aí ele mostrou o negócio da sair compra da Coreia. isso passa a palavra para Pela outra. internet. Vou passar a palavra R$150, para o Sintap. O É um Sintap está controle remoto, presente? não é controle remoto. É um mini de coisa digitador que você liga na televisão, em vez de você ficar Entendeu? Teclado. Sintap presente? Entendeu? Que é mais fácil para poder usar a internet. Ih, a Vanessa saiu lá, deu pau. Alô, Alô. representante do Sintap. Oi. Ah, então o Thiago. Ô Thiago, diz o tudo que tá falando aqui tá saindo aí. É. Ah, beleza. Ainda bem que eu não falando bobagem. Tchau. Não está por aqui. Giovanni, diretor do Sintap. Eu pergunto, a gente não consegue ver o nome das pessoas e visualizar que existe mais alguma representação de outro sindicato na sala que gostaria de fazer uso da palavra? Nós estamos tentando aqui entrar em conexão com a Vanessa Portugal, representante do Sindirrede, para que a gente continue a nossa reunião pública para tratar da reforma da Previdência apresentada pelo prefeito Alexandre Calil nesse período de isolamento social e de pandemia. Nós estamos aqui diretamente da Câmara, com a presença do vereador Pedro Patriz, que também é membro dessa comissão de estudos dos trabalhos aqui da Câmara Municipal, com a presidência de alguns sindicatos que estão debatendo a questão que envolve a proposta de aumento da alíquota de contribuição dos servidores municipais, das autarquias e toda a estrutura para 14%. Na nossa compreensão, isso não deveria estar ocorrendo, mesmo porque, na nossa avaliação, as questões centrais que deveriam estar sendo debatidas aqui na Câmara justamente as questões relativas à Covid-19 e um conjunto de ações que deveriam ser pensadas de forma coletiva pelo Parlamento Municipal de Belo Horizonte. Então, nós estamos aguardando a representante do Sindirrede, a Vanessa Portugal, para que ela possa ingressar aqui na sala para usar da palavra. Está ouvindo agora? Estou ouvindo, Vanessa, agora nós estamos ouvindo a palavra Vanessa Portugal, representante do Sindirrede. Vanessa, 10 minutos, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, acho importante todas as iniciativas, vou tentar ser mais objetivo possível, porque de fato o tema é bastante amplo. Né? Primeiro, eu gostaria de registrar a nossa indignação, não só com esse tema, mas também com a política da Prefeitura de corte do vale-refeição dos trabalhadores durante a pandemia. Vejam bem, esse é um corte que atinge o conjunto dos trabalhadores do serviço público, todos eles que atuam no serviço público, não só os servidores. Na educação, claro, tem um peso maior sobre os terceirizados, mas não só. Agora, no caso dos terceirizados, esse corte representa de 40% a 50% dos seus salários. E é bom que se diga isso, porque a Prefeitura diz que não está cortando o salário de ninguém. Mas 40% a 50% do rendimento de um trabalhador que ganha salário mínimo é muito dinheiro. Né? E pode, considerando que muitos membros da família, nesse momento, podem ter ficado desempregados, isso representa um comprometimento, inclusive, da segurança alimentar desses trabalhadores. Nós pedimos que, mesmo em caráter de emergência, não para substituir, que pelo menos a cesta básica fosse distribuída a esses trabalhadores, e nem isso nós tivemos êxito até o momento. Bom, sobre as questões nacionais, eu acho que é importante, várias pessoas já citaram, né? Nós estamos vivendo um momento em que os supostos projetos de combate à pandemia, o Gilson citou que a Câmara Federal está atuando só em projetos de combate à pandemia, mas eles têm tido extensões muito mais amplas do que isso.
né? Então, tem uma PEC que foi aprovada já, que cristaliza na Constituição, por exemplo, algumas medidas de socorro aos bancos que não tem a ver só com o momento da pandemia. Se fosse só no momento da pandemia, já seria um absurdo, que socorre os bancos, mas não socorre os trabalhadores e não socorre os micro e pequenos empresários. E agora, todo um arcabouço de legislação de reformas trabalhistas que vão além da pandemia, né? E que mesmo na pandemia é ridículo, porque o que devia ter a defesa do emprego, a garantia do emprego, e não a flexibilização do salário, como está sendo feito agora. E agora, o presidente sancionou a parte do projeto de lei que tirava vetando a parte que tirava alguns trabalhadores na ajuda aos estados e municípios do congelamento do seu salário. Mas é bom que a gente diga que não é o salário, né? O Israel falou bem, é o congelamento de direitos, é o congelamento do tempo na prática. Nós temos um repúdio total com relação a isso. Mas vale dizer que isso vai valer para cidades e estados que aceitarem o socorro do governo federal. Então, na verdade, é tornar os servidores públicos reféns, né? Mais uma vez. Bom, e aí vamos cair nessa discussão específica da Previdência. Por que é bom fazer essa história? Porque não é uma discussão pontual, né? A discussão da Previdência ela não está separada de todo o arcabouço de ataques. A reforma da Previdência, nós lutamos ardorosamente contra ela, porque nós somos contra a sua globalidade, nós não somos a favor de nenhuma medida que tira nenhum direito de nenhum trabalhador. Nós somos os trabalhadores que trabalhamos no serviço público, mas somos parte de uma classe mais ampla daqueles que precisam trabalhar para sobreviver. E agora vem essa medida, essa micro-reforma aí do CAEM durante a pandemia. Vejam bem, gente, a situação previdenciária de Belo Horizonte. Primeiro, eu quero reforçar uma discussão que o Israel faz, e nós do Sindicato estamos batendo muito nessa tese, de que não tem déficit. Porque aceitar agora que tem um déficit representa, de fato, aceitar uma lógica que é um déficit permanente. Porque qual que é a forma de trabalho que a Prefeitura está fazendo? Ela pega todos os trabalhadores que entraram antes de 2011, antes de 2008, que não tinham contribuição previdenciária, e coloca isso na conta da Previdência como se isso representasse um déficit. Mas isso não pode ser trabalhado dessa forma. Porque, vejam bem, toda a nossa vida, em especial antes de 2008, mas que nós não contribuímos para a Previdência, nós não contribuímos porque a lógica que estava colocada naquele momento era outra. Por que nós não contribuímos? Porque o mesmo caixa que pagava o nosso salário, pagava as aposentadorias. Então, a contribuição era mudar a rubrica de uma parte do nosso salário que representava na prática uma redução salarial. Mas se nós vamos considerar isso numa conta para dizer se tem déficit ou não, tem que se fazer um cálculo de quanto que o Tesouro deve por esses anos todos que houve a contribuição e que não houve a acumulação de um fundo. Porque, como Israel bem disse, era uma lógica da solidariedade. Os que estão na ativa pagam para os aposentados e o Tesouro complementa isso. Então, não há que se falar em déficit, porque você não tinha um fundo em que entrava um montante e saía outro. Era uma outra lógica. E agora o que estão tentando fazer? Transformar todo esse tempo em que houve um outro tratamento da Previdência como se ele fosse uma composição deficitária. Então, por que nós batemos tanto nisso, gente? Porque agora vem esse aumento da multa. Daqui a 2, 3 anos, eles inventam um novo aumento. Sem contar que tem lá no projeto federal um item que diz que pode ter uma cobrança extraordinária de até 30 anos sem limite de alíquotas, desde que comprovado o déficit. E se nós aceitarmos essa conta que o governo não apresentou, né, porque nem essa ele apresentou, porque na verdade esse é um outro termo, isso aqui não tem limite. O saque no salário, tanto dos servidores da ativa quanto dos aposentados,
porque a cobrança extraordinária incide sobre os aposentados, vai ser enorme. Então, não podemos aceitar isso. Então, esse é um primeiro ponto que para nós é muito importante. Nós não aceitamos a lógica do déficit, porque ela não está comprovada. Não tem como a prefeitura comprovar isso, porque ela se nega a fazer o cálculo da vida passada. Né? Ela se nega sequer a dizer com quanto entrou, por exemplo, os imóveis da DEPREM que foram saqueados, que era parte do patrimônio dos trabalhadores públicos e que isso meio que sumiu na história. Então, esse é o primeiro ponto que nós achamos muito importante. O segundo ponto é o problema que vocês já levantaram da tramitação de um projeto dessa magnitude no meio de uma pandemia. Ora, isso é inaceitável, isso é imoral. Isso é imoral, porque isso, inclusive, é jogar contra o isolamento social. É jogar contra a perspectiva de que os trabalhadores têm que ficar em casa, porque eles não podem ficar em casa se eles são o tempo todo agredidos e se a sua sobrevivência para o resto da vida começa a ficar comprometida. Então, é, na verdade, uma ação de uma imoralidade imensa. E veja bem, é um projeto que, em tempos normais, não teria a agilidade que ele está tendo. Gente, o projeto passou na primeira comissão, numa sessão extraordinária dessa comissão. Ele foi incluído oficialmente na pauta horas antes de iniciar o trabalho da comissão. Nem o relator tinha lido o relatório que a sua equipe tinha feito quando aprovaram na Comissão de Legislação e Justiça. Nem o relator tinha lido. Porque quando a gente fez contato com ele algumas horas antes, ele ainda não tinha o resultado do relatório que a sua equipe tinha feito. Os outros vereadores não tiveram conhecimento do relatório. A prefeitura mandou um projeto para a Câmara sem mandar nenhum cálculo. Ela está afirmando que tem déficit sem nenhum cálculo. Sequer com o Conselho de Previdência foi discutido esse projeto antes. Então, isso é inaceitável, isso é imoral. Outra imoralidade desse projeto, o reajuste dos aposentados sem paridade. O governo está transformando esses trabalhadores, que são os mais frágeis, que é um grupo pequeno de pessoas, em reféns. Porque o reajuste deles de 2 anos, que está paralisado, está nesse projeto, que é um projeto que é um saque no salário dos trabalhadores. Essa é a questão. A outra questão, mesmo que fosse comprovado o déficit, o que nós não temos acordo, porque nós não temos acordo com a fórmula, primeiro que não tem o cálculo, e segundo, mesmo que tivesse, nós não temos acordo com a forma como a prefeitura diz que os cálculos devem ser feitos. É a discussão que o Israel fez. Por que a opção pela maior alíquota? Por que não tem contrapartida da prefeitura? De onde que a prefeitura tirou esse cálculo que cai exclusivamente sobre os trabalhadores? Por que a prefeitura está optando pela maior alíquota? Nós sabemos por quê. E é importante que se diga isso. A massa dos trabalhadores do serviço público dos estados e municípios são de trabalhadores com baixo salário, gente. Quando se fala aí dos serviços públicos, né, o que a turma não diz é que a massa dos servidores públicos nesse país estão na base, estão na ponta. Eu falo muito da saúde e da educação, não é menosprezando os outros trabalhadores, os outros servidores. É porque, de fato, numericamente, esses dois setores têm um peso muito grande na composição geral do funcionalismo. E vejam, se algum outro tiver coragem de dizer por aí que é a saúde, e aí entende-se por saúde como a massa de trabalhadores, os técnicos, né, que são esses que são numericamente em grande volume, que são esses os trabalhadores que representam o rumo do país, esses trabalhadores têm altos salários, as professoras é que têm altos salários, então somos nós que temos que ser atingidos. Por que a prefeitura está fazendo isso? Porque pela tabela de progressividade, a massa dos trabalhadores públicos do município estaria abaixo dos 14%. Vamos ser realistas, nós ganhamos mal. E nós temos realmente que pagar. Se tem que
aumentar, porque nós não estamos defendendo o aumento da alíquota para ninguém. Agora, não dá para ser dessa forma. Então, que se aplique a progressividade. Né? Esse é um elemento que para nós é muito importante. A outra coisa, para terminar mesmo, é que também tem um projeto, inclusive o texto da audiência levanta isso, a questão de tirar as licenças de saúde, maternidade, do bojo da Previdência. Isso é uma coisa que não tem uma questão fechada com relação a isso, estou sendo bem honesta, é uma coisa que precisa ser estudada, porque ao trazer essas licenças para o Tesouro, a administração direta, elas vão compor a folha no que diz respeito ao teto dos gastos relativos à lei de responsabilidade fiscal. Isso é muito importante, né? Está tirando da Previdência, teoricamente desonera a Previdência, mas faz uma outra pressão sobre a base dos salários dos trabalhadores em função dessa lei. Embora a Prefeitura esteja hoje em uma situação de tranquilidade, nós sabemos que a lei de responsabilidade fiscal é absolutamente injusta com os serviços prestados para a população. Então, termino aqui, deixando a minha indignação com relação tanto ao governo Calil, mas com relação também à movimentação da Câmara de Vereadores, né? Porque não faz o menor sentido que esse projeto seja tratado em regime de urgência, e muito menos que ele seja tratado nesse período de pandemia, né? Chamando os trabalhadores à unidade entre os servidores para a gente fazer mobilizações, não precisa fazer aglomerações de rua, nós defendemos o isolamento social, mas também não dá para ficar quieto esperando uma coisa dessas monstruosa acontecer. E termino como eu vou terminar todas as minhas falas nos próximos tempos, fora Bolsonaro, Mourão e sua tropa. Fora Bolsonaro, obrigado Vanessa, Portugal. Não sei se tem mais algum representante de sindicato, além dos que já falaram, tem algum outro representante sindical aqui que entrou na sala. A gente não consegue visualizar daqui se há essa apresentação. Queria ver se tem, para a gente poder passar a palavra. Se não tiver, a gente começar a dar os encaminhamentos dessa reunião. Alguém? Quero, clica na mãozinha. Quem é? Pode. Quem é a pessoa? Eu não consigo ver o nome. Gilson Israel. Israel. Não, só para minha conclusão final aqui, ô Gilson. A lei federal 96. Tem outra pessoa que não é você, com a mãozinha levantada. Não falou ainda. Ah, tá ok. Aguardo. Quem que é a pessoa? Como é que é aqui? Sou eu, Alisson dos Sindalos, Minas Gerais. Pode, pois não. Cuidado aí que senão desliga tudo. Eu acho que é importante fazer esse debate aqui, né, sobre o regime próprio da Previdência Pública do Estado da Prefeitura de Belo Horizonte. E apesar do... Coloca esse imagem para nós, que está sendo gravado pelo WhatsApp, pelo Facebook, vários sindicatos, nós estamos também gravando ao vivo aqui. Seria bom a gente poder... Vocês não estão me vendo? Me vendo, cara. Eu estou vendo ele. Eu estou me vendo aqui, peraí. Viu? Eu estou vendo. Eu estou vendo. Agora estão vendo, pode falar. Beleza. Ah, tá. Perfeito. Depois eu falo. Israel, depois você falava do Israel. Tá. É importante, eu estou querendo frisar aqui que a questão é o seguinte: apesar do regime próprio de previdência social não incluir a Prodabel, os trabalhadores da informática são interessados nisso porque os trabalhadores são uma classe só, né? Então, um ataque a uma parte da classe trabalhadora, mais cedo ou mais tarde, se reflete um ataque aos trabalhadores da Prodabel. No quesito da aposentadoria, eu sempre chamo a reflexão que é sempre um ataque à economia popular do município de Belo Horizonte, né? Porque quando se vê o trabalhador, acha-se sempre que ele é um saco sem fundo, né? Onde o trabalhador recebe o seu salário e aquele dinheiro que ele recebe desaparece, né? Desaparece da economia, do limbo, no limbo. E
é importante dizer que isso não é verdade, que esses trabalhadores e os aposentados também, né, da Prefeitura de Belo Horizonte, quando eles recebem o seu salário, eles gastam o seu rendimento dentro do município de Belo Horizonte. E, portanto, a redução dessa alíquota, isso quer dizer que é uma redução do que é gasto dentro da economia do município de Belo Horizonte. Isso quer dizer que os donos de lojinha, lanchonetes e restaurantes vão ter menos clientes, porque aquela parte que se refere aos trabalhadores, né, da prefeitura vão ter menos para gastar. E aí, nessa redução, nesse aumento, né, na verdade, de alíquota e redução de salário. O ponto que se coloca de que não há o ponto que se coloca de que é um aumento de despesa não é verdadeiro. E a prefeitura, nesse debate, não coloca nenhuma contrapartida. Esses pequenos negócios que vão ter sua redução de clientes não vão ter nenhuma contrapartida em função dessa redução. Então, isso ataca diretamente a economia do município. Não diz respeito somente aos trabalhadores que vão ter descontos maiores nos seus salários e nem diz respeito somente aos aposentados. Isso é um ataque ao município como um todo, porque não há nenhum tipo de contrapartida. Essa questão é fundamental, porque a gente precisa ter um grau de solidariedade, porque, do ponto de vista da economia do município, isso vai, de fato, trazer grande prejuízo, ainda mais depois desse momento de pandemia, onde os diversos pequenos negócios do município já estão enfrentando dificuldade, e se você fala em corte de 20, 30 milhões, que é o que os trabalhadores da prefeitura vão perder somados ali, isso quer dizer que isso é muito mais quebradeira para pequenos e micronegócios. Então, é todo um grande ecossistema dentro do município de Belo Horizonte, todo um universo de negócios que vão ser afetados, para além apenas dos trabalhadores da prefeitura. Portanto, é importantíssimo exata do impacto que uma medida como essa deve acontecer, e não que ocorra dessa forma escondida que foi feita nesse momento, né? Aproveitando-se da pandemia para discutir um assunto que não tem relação nenhuma com a questão sanitária do município que nós estamos enfrentando nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, Alisson. Passa a palavra para o Israel, do Sindibel. Israel com a palavra. Gilson, eu só queria aqui primeiro cumprimentar você e o Pedro Patrus pela audiência, passar aqui um relato para os servidores nossos que estão acompanhando via o Facebook, que nós tivemos dificultada a participação nossa presencial, né? O Legislativo, a diretoria do Legislativo não autorizou a participação presencial, e mesmo o acompanhamento dos servidores não permitiu que os servidores acompanhassem pela TV Câmara, né? E eu queria... do diretor da casa, que minha indignação é total. Vou pedir, inclusive, providência em relação a essa questão. Mas isso é uma questão interna nossa, que não vamos tratar do assunto. Correto. E eu queria aqui, né, publicamente, colocar que o vereador, líder de governo, Léo Borges, num contato pessoalmente comigo, comunicou que havia conversado com a presidente da Câmara Municipal e que, apesar de votar o projeto na comissão, que foi votado dele, que teria uma audiência pública com a participação, com o acompanhamento de todos os servidores. Então, eu gostaria aqui de colocar publicamente, né, que a gente está aguardando uma nova audiência chamada pela presidente da Câmara, pelo líder de governo, e que seja amplamente colocada para que os servidores acompanhem. Este assunto, ele não dá para ser votado na Câmara Municipal
de forma escondida. Então, é isso que a gente... O Gilberto, você desliga seu microfone, Gilberto, está interferindo aqui na fala do Israel. Obrigado. Israel. Só para retomar, a gente cobra, né, o Sindibel cobra do líder de governo, da presidente da Câmara, né, que seja feita uma nova audiência com o acompanhamento pela TV Câmara de todos os servidores, com a participação dos sindicatos que representam os servidores no município e também com a participação do secretário Gleison de Previdência, né, para a gente poder debater este tema que está sendo colocado de forma quase que alheia ao debate público. Então fica aqui essa cobrança nossa e o agradecimento por essa discussão que nós iniciamos aqui hoje. Obrigado, Israel. Mais alguém gostaria de usar da palavra? Gilson, Pois não. eu peço desculpas aí, é porque o pessoal do Sintap entrou em contato, porque eles estão apanhando lá da internet e não estão conseguindo entrar. Tá? Por isso que eles não estão presentes. O Giovanni ia O falar aí. problema que nós temos enfrentado aqui, eu não sei, eu já falei sobre isso, essa devia ser uma sala profissionalizada, contratada pela Câmara, mas a informação que eu tive aqui, vereador Pedro Patrus, é que essa sala é gratuita. A Câmara não tem uma sala contratada pela Câmara para poder realizar as reuniões. Por isso que nós temos limites de pessoas entrar na sala e também essa situação de dificuldades, como ocorreu com o vereador Pipiano, que tentou durante uns 15 minutos entrar na sala e não conseguiu, e tivemos as consequências aqui da ausência da transmissão. Então eu também estou indignado com o conjunto de coisas que eu vi aqui hoje e que acaba refletindo nas questões políticas que envolvem a cidade de Belo Horizonte, e não são servidores, no caso da reforma, mas o conjunto da cidade, né? Inviabilizada de participar de discussões públicas por situação aqui de falta de compromisso aí com qualquer tecnologia que está disponível para poder fazer esse tipo de reunião. Infelizmente, nós não temos tido esse acesso. Mas registrado, Gilgásio, a tentativa de entrada do Sintap e não conseguiu também acessar a página aqui na Câmara. Obrigado pela informação. Deverá ter outros sindicatos também que ocorreu a mesma coisa, já que vereadores da Câmara não conseguiram também entrar nessa sala. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Vanessa? Pode deixar o Gilberto falar na frente. Judásio, com a palavra. Bem, rapidamente. Primeiro, essa questão que você está levantando aí, que as duas exposições muito boas, tanto do Israel como da Vanessa, e destacando, então, essa questão aí das agressões todas que vão sendo realizadas e que eu procurei abordar também. E nós temos que ver, primeiro, o seguinte: toda a mobilização possível para tentar evitar que isso aí seja votado na calada da noite, de hoje para amanhã, como se diz, isso é, sem ter o menor espaço para discussão. Nós sabemos que a situação é extremamente difícil, sabemos, mas sabemos que está saindo dinheiro a rodo do Estado e do governo federal para beneficiar quem não precisa. O Estado concedeu isenção fiscal de mais de 8 bilhões de incentivo para as mineradoras. O governo federal, além do 1,2 bilhões, a compra das carteiras podres dos bancos somam, segundo dados do Congresso, mais de 4 trilhões. E eu acho que aí a Prefeitura de Belo Horizonte tem que ver primeiro o seguinte: eu quero destacar aqui o fato que há 20 anos atrás, quando, meses finais da gestão do prefeito Célio de Castro, foi contratado, inclusive, primeiro o Banco do Brasil, depois o Bradesco, que viram que naquela época a dívida da prefeitura com a Previdência já ultrapassava, naquela época, 700 milhões. Isso aí, estando aplicado, etc., tal,
não teria esse rombo, como a Vanessa destacou, como o Israel destacou. A outra questão, que eu acho que aí o Gilson, o Pedro Patrus e todos os vereadores têm que brigar, porque essa questão dessa pandemia, infelizmente, não vai acabar amanhã. Nós temos, e aí, como profissional de informática, de TI, eu digo o seguinte: temos que utilizar cada vez mais, inclusive, até as teleconferências, as atividades remotas, etc. E é cobrar da Câmara, então, porque essa ferramenta que está sendo utilizada, o vereador Gilson Reis, o vereador Patrus, é para a gente bater papo com os nossos familiares. Isso aí é coisa de amador. A Câmara Municipal e os órgãos estatais têm que recorrer a ferramentas profissionais que existem, porque hoje, antes dessa nossa audiência, eu estava lendo países que já estão tendo problemas com a segunda onda de infecções. E se a gente vai há 100 anos atrás, na gripe espanhola, o que matou mais gente não foi a primeira onda, foi a segunda onda. Então, eu acho que primeiro é o seguinte: eu espero que a gente tenha condições de voltar, até porque a gente sente ao calor humano e as condições de pressionar mais com presencial. Estando presencial, com assembleias. Eu solicito diretamente para você, eu tenho que fazer um ofício de com vocês, como é que faz? Mas segundo, que a gente está fechando aí, é a nossa posição de estarmos todos os sindicatos, todas as associações para mim, você consegue? de servidores e empregados públicos unidos contra esse assalto que é executado do governo federal, Essa loucura aqui, consegue fazer? fazendo redução objetiva de salário. Então é isso aí, e reafirmando então a importância da nossa unidade nessa luta, porque, como disse o Alisson também, é a luta, é a unidade de todos os trabalhadores, e essa não é a hora de dizer, eu não estou sendo afetado, ou outro. Quem não está sendo afetado vai ser afetado amanhã, depois da manhã. Muito obrigado. Obrigado, senhor Judásio. Eu vou passar a palavra para a Vanessa Portugal, em jeito de concluir esse trabalho da manhã de hoje. Então, eu queria só fazer umas propostas bem objetivas. Só, Judásio, não tem rombo na Previdência, isso. Certo. Porque o Tesouro tem sustentabilidade. O Tesouro Municipal não vive um rombo e, como já citou, não vive uma crise em função dos seus gastos com os trabalhadores que atuam no serviço público. Eu não vou nem separar aí o que é servidor e o que não é, porque tem um conjunto de trabalhadores que atuam no serviço público, né? Lembrando que também teve uma opção por terceirização muito grande na prefeitura nos últimos tempos, não só no governo Calil, muitos outros para trás. Isso também, sob o ponto de vista das contas da Previdência, também é um elemento que tem que ser considerado, porque tira a contribuição para lá. Mas não era nem isso que eu queria dizer, não. Então, olha só, gente, objetivamente, primeiro, eu queria propor aí para o Sindibel, também para o sindicato, que eu acho que a gente precisa fazer uma reunião de propostas de ação dos sindicatos. Porque a gente precisa ter ações objetivas conjuntas. Se as ações desse momento não são as mesmas ações de um outro momento anterior, nós temos que criar novas formas. E aí é importante que a gente converse para discutir isso aí, né? Quais são as novas formas, quais são as formas que nós vamos ter de ação. Porque deixar isso passar barato, nós não vamos. Nós não queremos deixar passar. Se não a gente passar, não vai passar barato. Essa é uma questão. A outra questão são as questões objetivas com relação ao projeto, né? A princípio, tem que ver as emendas que o Sindibel propôs, mas a princípio já tinha que ter conversado conosco. A gente tem que
contrariedade com relação às emendas, mas nós achamos que ela é a última parte da história. A primeira parte é a não tramitação do projeto durante a pandemia. A segunda parte é retirar do projeto a parte que diz respeito ao aumento da alíquota, porque o projeto ele tem dois tons, né? Desculpa. Se ele tramitar a segunda parte, ser contra o projeto da sua globalidade. A terceira parte é a supressão da parte que fala do aumento da alíquota, que ele tem a parte do aumento do salário dos trabalhadores, dos aposentados sem qualidade. E aí sim entrariam as emendas, né, como uma possibilidade caso nenhuma dessas ações seja vitória. No período anterior à reunião, no período que estava sendo... O do Gil está aberto. É igual o meu. Gilson. Pois não, desculpa. Não, tudo bem. Então, assim, e aí sim a última parte seriam as emendas. Se todo o resto não der certo, né? E aí as emendas, tenho a impressão que são essas mesmas que o Sindibel colocou como ressalva que eu não tenho clareza ainda, e como sendo bem objetivo, quando eu falo eu, né, o Sindibel não tem clareza sobre essa questão das licenças de saúde, etc. Volto a repetir, gente, não temos clareza, nem hoje. Estamos terminando uma análise com relação a isso, o que é melhor, fica na Previdência ou vai para o Tesouro. Mas seria isso que eu queria propor aqui como linha de ação, mas a priori já se a gente consegue marcar uma reunião de servidores. Mas é isso, gente, obrigada. E desculpa eu estar falando muito, é que essa história de trabalho remoto acabou que aumentou muito o volume de trabalho o dia inteiro, por conta disso, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, então, às vezes a gente fica meio leve. Tá? E muito obrigada aí pela oportunidade de estar fazendo essa vez. Só uma coisa, na votação da Comissão de Administração Pública, foram 2 representantes do Sindicate que foram à Câmara, porque não conseguiram falar antes da reunião com os vereadores responsáveis, e é isso que o Israel falou, né? Durante essa reunião, com a nossa presença lá, foi discutido que ela seria aprovada no dia seguinte, né? Ontem, na Comissão de Orçamento, de fato não passou pela Comissão de Orçamento, e ficou o compromisso de ter um encontro público, a princípio uma audiência, com a presença do governo. Nós achamos que isso é importante, mas é claro que também isso não basta. Não basta dizer que porque teve uma audiência com a presença do governo, caso ela se realize, tudo bem, agora pode tocar o projeto. Né? Não é isso. Tem audiência para discutir. Então, só finalizar, né? Dr. Pedro Patrus, gostaria de fazer alguma consideração, alguma opinião? O vereador Pedro Patrus se encontra? Não, só tomar café. Bom, não sei se ele permanece na sala, então nós queríamos também, viu, aos sindicatos aqui representados, primeiro desculpar essa situação imposta à Câmara Municipal, né, reuniões remotas que não conseguimos entrar mais de 15 pessoas nessa sala. Ela é amadora, uma sala amadora, com dificuldades de entrada de pessoas que poderiam perfeitamente, nós temos aí possibilidade de 150, 200 pessoas numa sala dessa participar efetivamente do debate, seria uma alternativa. Tivemos um problema aqui com a direção da casa em relação à transmissão pela página da Câmara, é outro problema que nós vamos tratar depois, e pedir desculpas pela não possibilidade de nenhuma representação aqui na Câmara de dirigentes sindicais. Ontem o Israel ligou para mim, já era de noite, indignado da situação, mas isso é fruto de uma resolução da mesa diretora que não permite a entrada no espaço da Câmara que não seja do vereador, da imprensa e dos assessores que acompanham a reunião. Então, ela é bastante restrita. Nós defendemos a tese porque também nós não queremos que essa coisa seja feita uma abertura indiscriminada, que acaba também criando problemas. Agora, também defendemos a tese que projetos dessa natureza
não pode e não deve ser votados aqui na Câmara, porque se a Câmara é um espaço do debate político, público, ela não pode ficar prescindida da presença do público, das pessoas, dos movimentos, das organizações, que são, em última instância, a representação política da composição da Casa. São os vereadores, mas a sociedade. Por isso, chamada Casa do Povo, né? A casa da presença daqueles que querem e precisam participar efetivamente. Então, eu vou propor aos vereadores e aos partidos presentes aqui na Câmara que a gente assine um manifesto contrário à proposta de tramitação dessa projeto de lei aqui na Câmara Municipal, que trata da questão da reforma da Previdência, que é uma micro-reforma, mas é uma reforma que trata a questão da retirada da questão do aumento da alíquota, né, e outras questões que envolvem a proposta. Então, nós vamos caminhar pela via das nossas organizações e vereadores um manifesto. Acho, companheiros, que também deveria ser feito por parte dos sindicatos também um manifesto público contra essa proposta apresentada à Câmara Municipal, que poderia, inclusive, pegar a assinatura de milhares de servidores aqui de Belo Horizonte, como uma forma de pressão também. Então, esse seria um segundo ponto, que eu penso que seria, do ponto de vista político, importante, mesmo que de forma virtual, temos a condição de mobilizar as categorias para se posicionarem contra essa proposta. E, por último, a gente trabalhar agora, que hoje foi uma reunião pública convocada pela Comissão Especial do Trabalho, mas que a gente possa apresentar, já a partir de hoje, uma audiência pública para que possamos debater com os servidores, com os sindicatos, a questão que envolve essa proposta da reforma da Previdência do município de Belo Horizonte. Então, essa é a nossa posição. Devemos pressionar para poder retirar e continuar na luta, não somente para poder não permitir, a Vanessa diz, das reformas que estão sendo construídas na Câmara dos Deputados e no Senado, que dizem que é relativa à questão da Covid, mas eles estão aproveitando a situação do país para poder implicar um conjunto de medidas profundamente contrárias aos interesses dos trabalhadores, do setor privado, do setor público, nesse processo. Então, nosso repúdio ao governo Bolsonaro é o fora Bolsonaro, porque não há mais perspectiva desse governo, e que a gente possa construir uma alternativa para o país, né? Uma alternativa que seja com viés desenvolvimentista, com defesa do meio ambiente, defesa da sociedade, defesa dos trabalhadores, enfim, um projeto de nação. Então, essa é a nossa opinião, e vamos encaminhar, então, tanto o manifesto dos vereadores e dos partidos, como também o manifesto, nossa posição de realização de audiência pública imediatamente, para que a gente possa debater e discutir o assunto. Espero também que os sindicatos possam mobilizar, realizar também um manifesto público com a assinatura de milhares de trabalhadores para poder pressionar a Câmara Municipal a desistir desse projeto que está tramitando, senhores companheiros aqui do sindicato, de forma acelerada. Nós não temos tempo para poder esperar. Então, imediatamente a ação nossa tem que dar respostas à atitude do governo que tentou passar o projeto aqui na calada da noite. Então, essa é a nossa opinião. Queria agradecer aos sindicatos que participaram dessa reunião, desculpados que não tiveram condições de ingressar na sala e colocar a Comissão do Trabalho à disposição para a gente realizar novos debates e novas discussões em torno do projeto. Muito obrigado. Às 12h10, declaro encerrada esta reunião pública da Comissão do Trabalho na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos vocês.